Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho fundo nas fundações da ciência moderna, porque a gente meio que assume que sempre soube como construir conhecimento, né? Mas assim, como é que essa ideia começou de verdade? Vamos focar numa figura central, o Francis Bacon, e numa proposta dele que, para a época, foi uma verdadeira bomba. E a nossa conversa aqui vai ser guiada por uma série de textos acadêmicos, notas de aula, sobre o pensamento dele. Exato. A missão aqui é entender como Bacon propôs, basicamente, uma faxina mental. A ideia dele era que, antes de construir qualquer coisa, a gente precisava limpar a mente de todo o lixo que se acumula, sabe? Sei. E isso já joga a gente bem no meio da grande batalha filosófica da época. O conhecimento vem da experiência do mundo, que era o empirismo do Bacon, ou vem da razão pura, de dentro da nossa cabeça, que era o racionalismo do Descartes. E o ponto de partida para essa faxina é uma ideia que eu acho simplesmente genial, a de que as nossas mentes estão cheias de ídolos. Cheias de ídolos, exatamente. Mas não estátuas, né? Não é disso que ele está falando. Não, nada a ver. São, tipo, noções falsas, preconceitos, distorções que funcionam como um filtro sujo entre a gente e a realidade. Certo. Então a questão que vai guiar a gente é: que filtros são esses? E mais importante, será que dá para se livrar deles? Para, enfim, pensar com mais clareza? Pra gente começar, então, quem foi esse cara, o Francis Bacon? Ele não era um filósofo acadêmico de Torre de Marfim. Longe disso. Pelo contrário, né? Foi um político super influente na Inglaterra do século XVII, chegou a ser chanceler, o cargo máximo. Claro que a carreira dele acabou de um jeito meio dramático. Uma acusação de corrupção que o tirou da vida pública. Pois é. Mas foi aí que ele mergulhou de cabeça na filosofia. E é dele aquela frase que todo mundo conhece: saber é poder. Só que isso virou um clichê, né? O que ele queria dizer de verdade com isso? Então, o que é fascinante, e os textos que a gente analisou deixam isso bem claro, é que para o Bacon a ciência tinha que servir para alguma coisa. Na vida real. Tinha que ser útil. Tinha que ser útil. Conhecimento não era para ficar em debate abstrato de acadêmico. O objetivo era prático: dominar a natureza para melhorar a vida humana. Menos fome, menos doença, mais conforto. O projeto dele era utilitário, sabe? A ciência tinha que ser produtiva. Ou seja, não era sobre entender o universo por pura curiosidade, mas usar esse entendimento para, sei lá, construir uma ponte melhor, curar uma doença. Exatamente. Pensa nos exemplos que as fontes trazem olhando para a história. O domínio do fogo, a invenção da agricultura, muito depois, a descoberta dos antibióticos. Tudo isso é o saber é poder em ação. É o conhecimento virando uma ferramenta que muda concretamente a condição humana. E essa dedicação dele à experiência era tão visceral que, dizem, custou a vida dele. Tem aquela história famosa que ele morreu de pneumonia depois de parar a carruagem no meio de uma nevasca para fazer um experimento. Ah, a história da galinha. É ótima. Isso. Ele queria testar se o frio conservava a carne. Então comprou uma galinha, limpou e enterrou na neve com as próprias mãos. É uma anedota incrível. Mesmo que os detalhes sejam meio floreados, a imagem é muito poderosa. Mostra um cara que não se contentava em só teorizar. Ele tinha que ir lá e botar a mão na massa. Ou na neve, no caso. É o oposto completo do filósofo de poltrona, né? Como ele propôs isso? Exato. Antes da parte construtiva, você precisa demolir o que está torto. E nisso Bacon foi bem sistemático. Ele mapeou o que chamou de 4 grandes fontes de ilusão. Os 4 ídolos que enganam a gente. O primeiro tipo ele chamou de ídolos da tribo. Tribo? Tipo, da tribo humano. Exatamente isso. São as falhas que vêm, digamos, de fábrica com o nosso cérebro. Erros que são inerentes à nossa espécie. Por exemplo, a nossa tendência quase irresistível de ver padrão onde não existe nenhum. Ah, sim. Ou a mania de projetar sentimentos e intenções humanas na natureza, o tal do antropomorfismo. Tipo quando tem uma enchente e alguém fala: a natureza está se vingando. A gente dá uma intenção humana para um evento climático. Perfeito. Ou um exemplo mais banal que as fontes citam: achar que choveu porque você acabou de lavar o carro. A nossa mente é uma máquina de criar conexões, sabe? E muitas vezes ela cria conexões que simplesmente não existem. Isso é um ídolo da tribo. Entendi.
Essas são as distorções que todo mundo compartilha. Mas e aquelas que são só nossas? Aí a gente entra nos ídolos da caverna. A metáfora é uma referência direta a Platão, claro, mas o Bacon dá uma virada nela. A ideia é que cada um de nós vive na sua própria caverna particular. E essa caverna é moldada pela nossa criação, nossa educação, os livros que a gente leu, as pessoas com quem a gente convive. É a nossa bolha pessoal? A nossa câmara de eco? Hoje, essa seria a tradução perfeita. O grande erro, segundo Bacon, é achar que as sombras que a gente vê na parede da nossa caverna são a realidade inteira. É confundir a nossa perspectiva limitada com a verdade universal. Certo. Então a caverna é sobre a nossa distorção interna. Mas e quando a gente tenta conversar com outras pessoas que estão saindo de outras cavernas? A comunicação vira um campo minado. E esse é exatamente o terreno do terceiro ídolo, os ídolos do foro, ou do mercado. Foro aqui é a praça pública, o lugar do debate. E a grande fonte de erro aí, diz o Bacon, é a linguagem. As palavras são ferramentas imperfeitas, ambíguas. Isso me lembra muito as discussões políticas de hoje. Palavras como liberdade ou justiça. Exato. Todo mundo usa, mas cada um coloca um significado diferente dentro delas, e a conversa não vai para lugar nenhum. É isso. O Bacon estava pensando em termos mais científicos. Ele criticava como os filósofos usavam termos tipo substância, sem uma definição clara. Para a ciência, essa ambiguidade é um veneno. É por isso que a biologia não fala doguinhos, fala canis lupus familiares, para minimizar a confusão. Faz sentido. Fontes até dão um exemplo curioso no Brasil sobre estojo e penal. É a mesma coisa, mas a palavra muda e pode criar ruído. Tribo, caverna, foro, faltou o último que parece o mais intelectual. Os ídolos do teatro. Sim, e aqui a crítica é afiadíssima. Os ídolos do teatro são os grandes sistemas de pensamento filosóficos, religiosos, políticos, que a gente aceita de forma cega, sem questionar. Bacon chama de teatro porque, para ele, são como peças, sabe? Criações bem elaboradas, com começo, meio e fim, que apresentam uma visão de mundo coerente. E o problema é quando a gente esquece que é uma peça. Exatamente, quando a gente começa a tratar o roteiro como se fosse a própria realidade. Na época dele, o grande espetáculo que todo mundo assistia sem piscar era a filosofia de Aristóteles. Questionar Aristóteles era quase uma heresia, né? Quase. Por quase 2000 anos foi tratado como escritura sagrada. E o Bacon dizia que isso transformava a filosofia numa peça onde todo mundo já sabia as falas. Hoje a gente veria isso quando alguém tenta explicar tudo só pela lente do marxismo ou tudo pela psicanálise. O erro não está na teoria, mas em transformá-la na única resposta para tudo. Um sistema fechado. Certo. Depois de fazer essa faxina toda, de varrer esses 4 ídolos, o que vem em seguida? Como a gente começa a construir o conhecimento de fato? Ótima pergunta. Porque depois da parte destruens, a parte que destrói, vem a parte construens, a que constrói. E a ferramenta para isso é o método experimental indutivo. A lógica aqui é uma inversão completa do que se fazia. Em vez de começar de cima para baixo? Isso. Em vez de partir de uma grande verdade geral para explicar os casos particulares, que era o método dedutivo de Aristóteles, o Bacon propõe o caminho oposto. Começar pequeno. Olhar para as coisas concretas do mundo. Precisamente. A indução parte da observação sistemática, paciente, de muitos e muitos casos particulares. Você observa, mede, anota, e só depois de acumular uma montanha de dados, você começa a procurar padrões, regularidades, para então, com muito cuidado, propor uma lei geral. É um método que sobe do chão para o céu, não o contrário. E é por isso que ele criticava tanto aquele silogismo famoso. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Qual era o problema aí para ele? O problema para o Bacon é que isso não gera nenhum conhecimento novo. Ah, entendi. A conclusão Sócrates é mortal já estava contida nas premissas. Não tem surpresa. A dedução é ótima para organizar o que a gente já sabe, mas não descobre nada. É um sistema fechado. Certo. Para descobrir algo novo, tem que ir a campo e observar. Tem que ir a campo. Então, de um lado, a gente tem os que só acumulam dados sem pensar,
E do outro os que criam teorias no vácuo. Nenhum dos dois serve, né? O cientista ideal seria uma mistura. É uma ótima forma de colocar. E o Bacon tinha uma analogia brilhante para isso, que as fontes destacam. A das formigas, aranhas e abelhas. As formigas são os empiristas brutos. Elas só coletam fatos, dados e estocam. Mas não fazem nada com isso. É o acúmulo pelo acúmulo. Certo. As aranhas, por outro lado, são os racionalistas puros, como ele viu Descartes. Elas não coletam nada. Ficam no seu canto e tecem teias lindas, complexas, mas a partir da sua própria substância. São teorias que nascem da pura razão, sem contato com a experiência. E a heroína da história, claro, é a abelha. A abelha. A abelha é o modelo do verdadeiro cientista. Ela faz as duas coisas. Ela vai até as flores coletar o néctar, que são os dados da experiência, mas ela não só guarda isso. Ela transforma. Ela volta para a colmeia e, num processo interno, digere, processa e transforma aquilo em algo completamente novo e valioso, o mel. O cientista coleta dados, mas organiza, analisa e interpreta para produzir um conhecimento novo. Cara, essa imagem é perfeita. E na prática, como essa abelha cientista organiza o trabalho? Os textos falam de um sistema de tábuas. Isso. Para garantir que a indução não fosse apressada, ele propôs um método rigoroso de organizar as observações em listas ou tábuas. E aqui tem um detalhe que as fontes fazem questão de frisar. Muita gente acha que são 3 tábuas, mas o método completo dele propõe 4. Ah, é? A primeira é a tábua da presença. Você lista todos os casos onde o fenômeno aparece. A segunda, a tábua da ausência. Você lista casos parecidos, mas onde o fenômeno não aparece. Ok, presença e ausência. A terceira é a tábua dos graus, onde você anota as variações de intensidade. O calor do sol ao meio-dia é mais forte que ao amanhecer, por exemplo. E por fim, a quarta, que é muitas vezes esquecida, a tábua das restrições e exclusões. É aqui que a mágica acontece. Comparando as listas, o cientista começa a eliminar o que não é essencial para a causa do fenômeno. É uma espécie de filtro para purificar a investigação. Exatamente. Para isolar a verdadeira natureza da coisa. Então, com essa estrutura toda, a faxina dos ídolos, o método indutivo, as tábuas, parece que ele basicamente inventou a ciência moderna, certo? Ele é o pai do método científico. Essa é a grande questão. E as fontes apontam para uma nuance muito importante aqui. É tentador dar esse título para ele, mas seria um exagero. Por quê? Bacon é, sem dúvida, um dos pais do empirismo, uma figura-chave, mas o método científico que a gente usa hoje é o hipotético dedutivo. Ele envolve a formulação de uma hipótese criativa e, fundamentalmente, o uso intenso da matemática para testar essa hipótese. E esses dois elementos, a hipótese criativa e a matemática, não eram centrais no método do Bacon. Ele era mais um coletor e organizador metódico. Entendi. E o próprio projeto dele, essa ideia de que a ciência traria um futuro maravilhoso, também não envelheceu um pouco? Sim, e as críticas são pesadas. Primeiro, aquele otimismo todo do Bacon, a crença de que o progresso técnico levaria automaticamente a um progresso moral. Foi por água abaixo. Totalmente. O século XX, com as guerras mundiais, o Holocausto, a bomba atômica, mostrou de forma brutal que saber é poder, pode ser um poder para destruição em massa. A técnica avançou, a ética humana não acompanhou. E a ideia de dominar a natureza. Hoje isso soa quase como uma agressão. Exatamente. Essa é a segunda grande crítica. A visão do Bacon da natureza como um recurso a ser conquistado, dominado, explorado, hoje é vista com enorme desconfiança. A crise climática, a perda de biodiversidade, tudo isso nos forçou a repensar essa relação. O debate agora é sobre sustentabilidade, sobre cooperação, sobre reconhecer que a gente é parte da natureza e não mestre dela. Certo. Então, fazendo um balanço de tudo, a gente viu essa busca do Bacon por um conhecimento que fosse útil, o saber é poder. Para chegar lá, ele disse que primeiro a gente precisa fazer uma faxina na mente, limpando os 4 ídolos. E só então, com a mente mais limpa, usar o método indutivo, como uma abelha,
para construir um conhecimento sólido a partir da experiência. Se a gente conectar tudo isso, o ponto central do pensamento dele é essa busca radical por objetividade. É a fé de que é possível e necessário sair da nossa caverna, ignorar as peças de teatro filosóficas e enxergar a realidade como ela é. Sem os filtros da nossa subjetividade. É quase uma tentativa de remover o humano da equação para que a natureza possa falar por si mesma sem distorções. O que nos leva a uma última provocação para a gente ficar pensando. Exato. Uma das fontes aponta para o próximo capítulo dessa história. Um século e meio depois do Bacon, outro grande empirista, o David Hume, vai questionar justamente essa possibilidade de objetividade total. Hume vai argumentar que é impossível escapar do elemento humano, que não tem como tirar os nossos olhos, porque os olhos são os nossos próprios olhos. Entendi. Toda a ciência seria, no fim, uma interpretação. Bacon sonhava? Ou todo conhecimento está para sempre condenado a ser um reflexo da nossa própria mente?